Olá, boa tarde. Hoje temos connosco como convidado Stereossauro. Olá. Olá, Viva, tudo bem? Tudo bem. Olha, tens um disco novo e um concerto à porta. Este teu These Ghosts e Arraiolos é uma continuidade no teu percurso de reinvenção da música portuguesa. Mas ouvindo o disco, fica-se com a sensação que correste mais riscos do que no teu álbum anterior. Especialmente, não só, mas especialmente na escolha dos convidados. Isto é verdade? Como é que tu escolhes os teus convidados? Quais é que são os critérios que usas? Sim, acho que corri um bocado mais riscos. Na minha ótica não tem a ver com os convidados. Tem mais a ver com a maneira como fiz as músicas e a direção que quis mais ou menos encaminhá-las. Foi para um campo um bocado mais pop. Mais ou menos o disco divide-se em duas partes, dois moods diferentes, um mais happy e outro mais deep ou mais dark, e nesse mais happy foi mesmo tentar levar a coisa para um caminho mais pop que não tem sido muito a minha praia, mas eu gosto do desafio, tipo de fazer coisas que não sejam da minha zona de conforto, até para me manter interessado e motivado a querer fazer coisas. Os convidados é quase sempre a mesma coisa, são pessoas que eu já conheço e que admiro o trabalho, e que gosto delas como pessoas. Acho que isso é essencial, isso é daquelas coisas que não há mesmo volta a dar. Depois há daqueles que já estavam no bucket list há bué de tempo, por exemplo o Manel Cruz há anos que andava a enviar-me cenas, muitas vezes sem resposta nenhuma, mas sempre ali teimoso, olha, vou chateá-lo mais um bocado, ou então eu começo sempre pelos instrumentais. E muitas vezes já há instrumentais que sugerem logo, olha, este seria fixe para aquele cantor ou para aquela cantora. Não há assim uma fórmula que eu siga e que é sempre dessa forma, é um bocado, ou são pessoas com quem eu já queria trabalhar, ou é o próprio instrumental, ou depois a letra que sugere o nome. que sugere o nome. Ok, está bem. Olha, mas há uma colaboração de quem nós vamos ter que falar, que está nomeada para um Grammy Latino, não é? Que é a Sara Correia, no belíssimo O Mundo Há de Ser Mais. Tu já tinhas trabalhado fado antes, portanto isto não é uma novidade para ti, mas como é que escolheste, ou porquê é que escolheste a Sara com tantos fadistas que nós temos? Olha, antes de mais, um grande beijinho para ela e que tenha toda a sorte do mundo, que corra pelo melhor. Estamos todos a torcer. Foi uma felicidade quando vi o post dela a dizer que tinha sido nomeada. Foi daquelas cenas que tipo, quase parecia que tinha sido eu, tipo aquelas cenas, é para tal. A Sara, eu já tinha falado com ela assim muito por alto, na altura até do Bairro da Ponte, depois foi daquelas coisas que acabou por não acontecer por calendários e agendas, mas eu já, entre aspas, já tinha debaixo do olho há muito tempo, porque ela tem um talento incrível e tem um vozeirão, e a Sara se calhar é muitas vezes vista como uma nova voz do fado, uma coisa assim, mas ela canta desde pequenininha. Quem é mesmo do fado já conhece de cantar, sei lá, se calhar desde os 7 anos, ou uma cena assim. Posso estar a dizer uma asneira, mas acho que não, acho que ela canta mesmo desde muito nova. Tem um vozeirão que é assim, daquelas coisas que há muito pouco àquele nível. E eu já tinha trabalhado com ela noutro projeto que ainda não saiu, num tributo a um artista português, em que fomos convidados por outra pessoa para participar numa faixa juntos, em que eu produzia a faixa e era a Sara e mais outros cantores.
epá, resultou muito bem, já tínhamos aquela coisa, já tínhamos falado antes do bora fazer um som, e acho que como esse tal de tributo a outro artista, pá, não vou revelar porque acho que isso só Claro, sai claro, claro. correu tão bem que foi mesmo naquela, olha, bora aproveitar e fazermos já uma para a gente, e assim foi, e ao trabalhar com ela vem também o Diogo Clemente, que é quem escreve as músicas para ela. Pá, e gostei imenso de trabalhar com os dois, mesmo que tenha sido à distância com esta história do Covid. Eu já trabalho muito assim, porque eu vivo nas Caldas e a maior parte das pessoas com que eu trabalho, umas são de Lisboa, outras do Porto ou de outra cidade, e então mesmo, por exemplo, a pessoa com que eu trabalho mais que eu, o Raid, fazemos imensas coisas à distância, de mando-lhe ideias e até às vezes assim em sessões de videochamada dá para estar a mostrar e o outro a demonstrar o que é que poderia fazer. E voltando ao tema da Sara, depois eu escolhi uns quantos instrumentais, acabou por ser um instrumental que eu comecei com a Mema, e também uma pessoa com quem eu vou fazendo sempre muitas coisas, quase nada depois vê a luz do dia, mas vamos sempre trabalhando em conjunto, que é o mais importante, e um instrumental que começou com, salvo erro, com um cavaquinho e com os adufes, que depois acho que só ficaram os adufes no beat, tenho só que o cavaquinho está tão transformado que já nem soa a cavaquinho. Já nem soa, outra coisa qualquer. Exato. Está assim só mais umas texturas e umas cenas. E então foi esse instrumental que me pareceu que teria o power e a carga épica para a voz da Sara. Ela e o Diogo gostaram do tema, até já tinha umas pequenas melodias de voz, coisa pouca ainda, estava muito pouco definido, também fiz com a Mema e enviámos-lhes isso tudo. E o Diogo fez a magia dele e escreveu uma letra que eu me identifico bastante, e ele é a pessoa que sabe puxar melhor pela voz da Sara, sabe até onde é que ela consegue ir e sabe onde é que ela consegue meter a sua identidade, então foi daqueles casos em que foi mesmo um trabalho de equipa muito, não sei se a palavra é generosa, mas foi que resultou muito bem. Sim. Tanto a Mema na parte do instrumental comigo conseguimos chegar a uma parte que fiquei bué satisfeito, ficámos os dois bué satisfeitos, como depois na parte vocal o Diogo e a Sara levaram a coisa para outro nível, que um beat pode estar fixe, mas com uma voz... Claro. Olha, mas também não foi a primeira vez que tu trabalhaste fado, tu já tinhas feito trabalhos magníficos antes, eu recordo-me da versão do Barco Negro da Amália, que está no bairro da Ponte. Agora, a pergunta para ti é, como é que é um desafio grande, mas como é que se faz fado e eletrónica soarem bem em conjunto? Eu por acaso acho que eles soam muito bem em conjunto, mas pronto. No meu caso é muito tentativa e erro. Há muitas coisas que nunca vão ver a luz do dia, e nem todas as músicas de fado resultam bem, nem todas as músicas de eletrónica resultam bem na mistura das duas. Então tenho a minha valência, que é se calhar a experiência de já ter começado a experimentar misturar esses dois estilos aí há mais de 10 anos, ou coisa assim, com o Verdes Anos, e é muito por tentativa e erro. Lá está, aquela parte que eu estava-te a dizer, mais pop, para mim é a parte mais difícil, porque se eu for samplar um disco de fado e um tema mais melancólico ou mais tristonho, não vou dizer que todos dão, mas facilmente encontro ali caminho para me mexer e faço 2 beats desses ou 3 num dia fácil. Uma cena mais alegre e mais pop é muito difícil para mim, porque leva-me sempre
para aquela coisa das marchas sim. populares, que é fixe, mas não é muito a minha onda e acaba por ficar algo muito com aquele baseline pom, 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 Exato. pom. Então não consigo quebrar isso muito facilmente, aí já é mais tentativa, até haver um que eu gosto e que não me farto passado 5 segundos de estar a ouvir, tipo, Claro. pode haver coisas que se calhar resultam para outras pessoas, mas para mim eu sou o meu principal crítico e Exato, quando claro. estou a fazer uma cena pá, há logo ali um botãozinho delete. Então, Não fazes save for later do género, se calhar amanhã ouço isto e se calhar gosto, não sei. às vezes sim, mas na verdade, aliás, eu com o computador dá para gravar quase tudo, né? Mas na verdade são mas muito raras as ocasiões em que eu acho que uma coisa não está fixe, que faço save e depois passado 1 ano ou 2 vou lá ver e pego nela outra vez. Isso geralmente acaba por ficar naquele disco externo a ganhar pó, mas não... Todos os produtores têm, não há todos os uma músicos fórmula. têm. Claro. Sim, mas é engraçado porque a tua matriz é mesmo a música portuguesa. Mas não há uma fórmula. Sim, mas é uma coisa que é difícil de explicar. Claro. Não consigo materializar ou fazer um ensaio, um texto sobre fado com eletrónica faz assim, até porque não há regras. Não há regras, claro. Sim, mas pronto, mas é interessante ouvir tu que já experimentaste e que já fizeste. Muita tentativa, muito. Pronto, tentativa e erro, método científico. Epá, depois sei lá, não vou dizer que é inspiração, talvez seja sorte, porque às vezes faz uma semana a fazer 2, 3 beats por dia e não sai nada de jeito, e depois há ali 2 ou 3 dias em que tudo o que fazes gostas, estás a ver, tipo, e corre bem. Eu acho que isso tem a ver com a natureza do trabalho criativo, que é assim, pronto. Não há muito a dizer. Olha, mas agora vou fazer a ponte para a minha próxima pergunta. É muito interessante que tu tenhas referido que quando queres fazer pop a coisa de soar marchas, porque na prática a tua matriz é mesmo a música portuguesa, mas muitos jovens produtores sonham em fazer música para o mundo e nesse sentido copiam matrizes que são estéticas ou sonoridades da música americana ou da música inglesa. São poucos aqueles que se aventuram de facto naquilo que é a música nacional, há cada vez mais, felizmente, mas e muito menos aqueles que tentam correr o risco de tentar reinventar a música portuguesa, e tu já abordaste uma série de repertórios, desde a Amália, ao Carlos Paredes, ao Zeca Afonso, até ao Sérgio Godinho. Há outros repertórios da música nacional ou lusófona que tu ainda não tenhas abordado, mas que gostasses de abordar? Quais? Há imensos. Gostava de fazer assim álbuns temáticos específicos, poderia ser só de remisturas, mas por exemplo, Madre Deus salta-me logo assim à cabeça, António Variações, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, é uma lista que era muito fácil. Fausto era fácil também. Fácil não, era fácil eu abordar essa ideia, não quer dizer que os resultados depois fossem fáceis. Sim, eu percebi. Há algumas coisas que eu não concordo na tua maneira de pôr a pergunta. Então vá, diz-me. Que pronto, eu faço música para mim, ponto, mas gosto de partilhar, não é? Gosto de partilhar e de esperar que chegue para o mundo, por assim dizer. E nesse aspecto eu acho que é mais provável que consigas exportar algo lá para fora, não que tenha acontecido muito no meu caso, mas se tiveres algo diferente. Claro que sim. Nós já alguma coisa diferente. Claro. Eu acho que se tu fores a ver os artistas portugueses que tocam mais fora de portas, se calhar são mesmo os do fado tradicional, não é? Sim.
Claro. as grandes fadistas e os grandes fadistas do tradicional, porque se quiseres algo diferente, ou esse estilo, é ali que vais. Agora, pá, fazer cópias de alguma coisa, acho que não, acho que toda a gente se inspira. Claro. Claro, mas o que eu queria dizer com isto... A maior parte da música que eu ouço é estrangeira, nem sequer é portuguesa. E é óbvio que bebo influências de muitos lados, e que depois isso se reflete no meu trabalho. Mas o sentido da pergunta não era bem esse. Eu não estava, primeiro não estava a criticar, mas estava a tentar chegar exatamente a esse ponto, que normalmente as pessoas optam por copiar coisas que não são nossas, não é? Na tentativa de mais facilmente internacionalizarem uma carreira, e na realidade o verdadeiro baú dos tesouros está dentro de portas, percebes? Era exatamente este o sentido da minha pergunta. Pois... Não sei, eu acho que uma coisa que às vezes poderá ser um travão à exportação da nossa música para um nível mais global, podemos dizer que seria a própria língua, né? Mas tens montes de música em espanhol que tem sucesso imenso global, portanto não sei se será... Eu acho que a desculpa da língua não colhe, vou-te explicar porquê. Mesmo quando se canta em inglês, talvez a pronúncia, mas se formos por aí, a música jamaicana tem uma pronúncia carregadíssima e é brutal, e é isso que dá uma das suas principais características. Portanto, não sei. A língua não pode ser, quer dizer, pode ser só se for no sentido de ser o português de Portugal, porque os brasileiros, por exemplo, não nos compreendem, não é? Mas o português é a quinta língua mais falada no mundo, portanto, caramba, temos mais de 200 milhões de pessoas a falar português no mundo. Portanto, quer dizer, se fosse só pela língua, teríamos um público se calhar um bocadinho mais amplo do que aquele que temos na realidade, não é? Portanto, eu acho que só a língua por si só não explica tudo. Na verdade também é um assunto que eu estou agora assim a pensar nele, mas que nunca refletiste sobre nunca refleti muito sobre isso. Claro. Olha, quando estou a fazer música estou concentrado aqui no meu espaço, e depois quando está acabada aí sim vamos para a rua e logo sei o que é que acontece, mas não, ainda nunca fiz com esse desígnio. Por exemplo, se calhar num campeonato secreto, sim, nessas cenas com o raid, é óbvio que quando vamos usar alguma frase, vamos usar em inglês, que é para o júri perceber qual é a intenção, mas não é algo que me preocupe muito. Olha, vamos aí à parte também de fazer música. Há uma diferença muito interessante entre este teu novo álbum e o teu álbum anterior, e se calhar aqui também entra a minha primeira pergunta dos riscos que tu correste. Enquanto no Bairro da Ponte havia samples em todos os temas, neste álbum só há um sample. O que é que aconteceu? Perdeste o amor ao sampling? Não, de todo. Continua a ser uma das minhas técnicas preferidas para fazer música. São várias questões. Eu, por um lado, não queria fazer um Bairro da Ponte ponto 2, tipo, poderei até voltar a fazer isso, mas não agora. E por outro lado, também queria que houvesse ali um desafio para mim próprio, para não estar a repetir o mesmo processo exatamente. Agora vou ouvir estas pistas todas e vou reconstruir e não sei o quê. E então, ali por volta de passagem de ano 2019, 2020, acho que a minha resolução de ano novo foi, vou aprender a tocar guitarra. Pronto. Porque eu já gravava guitarra muitas vezes, só que ia mesmo àquele cúmulo de gravar um acorde de cada vez, ou uma nota de cada vez, e depois no fim ao cabo estava a produzir os meus próprios samples. E eu continuo a fazer, mas
imagina, o processo para este disco foi o seguinte: a maior parte das vezes as progressões de acordes e coisas assim fazia com o teclado MIDI, e depois ia a um site que é Chord Finder, um nome assim qualquer, em que tu pões as notas do piano que tocaste, ou as notas que compõem aquele acorde, e ele mostra-te as várias formas de tocar isso numa guitarra. Okay. E então era um processo um bocado longo, compor em piano e não sei o quê, transpor aquilo para a guitarra, ir gravar na guitarra e depois usar essas coisas que eu gravei, trabalhá-las muitas vezes como samples e com as mesmas técnicas que já fazia. E também para entre aspas, provar a mim próprio, tipo, eu sou capaz de fazer isto sem samples, não preciso dos samples para isto. E também é uma coisa que às vezes pode demorar muito a conseguir legalizar os samples e pode ser até algo que não só demore muito, mas que seja muito, muito caro. Exato. Por todas essas razões, pensei, olha, neste vou ter um sample. Muito bom. Para também não ser zero, né? Para não ser demasiado bruto. Tenho um sample. E porque era um sample que era do Lisboa Menino Moça, eu até tentei regravar os vários instrumentos que estavam nessa parte, mas perdi ali as texturas e não ficava. A cena dos samples é que aquilo depois acaba por soar sempre muito bem e é difícil para mim não usar samples. Claro. Eu gosto muito dos resultados que consigo, mas foi um desafio. Olha, foi um desafio ganho, está feito, portanto. Pegar nas guitarras e aprender a tocar 3 acordes seguidos ou 4 acordes seguidos. Aproveitaste o tempo livre da pandemia para isso? Ainda não, nem sei se isso alguma vez acontecerá, mas ainda não me sinto confiante para pegar numa guitarra e tocar ao vivo. Vou-me enganar de certeza. Mas o erro faz parte. Há qualquer coisa que nós aprendemos com a música africana é que o erro faz parte. Não, com toda a música. Claro, e com toda a música, sim, não é a música africana. Era a propósito deles aproveitarem os erros nos takes de gravação. O erro, isso é uma das coisas que eu persigo há imenso tempo, que é nas baterias, ou samplar cenas que não estejam muito certinhas, ou quando são tudo samples tudo samples de caixas de ritmos e eu é que faço a cena toda, andar ali a desacertar propositadamente para soar mais orgânico certas coisas, por exemplo, se vires a coisa como 1, 2, 3, 4, em que o 1 é o bombo, né, a bateria, o bombo, o primeiro está sempre certo e o 3 também, mas lá no meio os pratos de choque e as percussõezinhas, isso costuma andar sempre ali muito a flutuar e as tarolas também um bocado para dar swing à coisa e dar movimento, para não ser aquele ritmo. Às vezes há músicas que pedem esse ritmo muito de computador, né? Sim. Mas eu acho que isto é que dá uma beleza e uma textura. Uma guitarra, se for uma guitarra feita com VST de computador, que soa muito bem, muito real, mas que é tocada ali de uma maneira mesmo, perde a graça. E mesmo quando gravas os barulhos da mão nos trastes da guitarra, isso traz toda uma outra riqueza à música. Acho que é tentar fazer coisas perfeitamente imperfeitas. É o termo certo para isso. Olha, finalmente regressámos à pista de dança depois deste tempo todo de paragem. Como é que foi para ti viver este ano e meio, meu Deus, quase 2 anos, que horror, sem tocar ao vivo? É estranho. Por um lado, acho que foi muito assim, de altos e baixos. Por um lado, aquela coisa de uma vontade imensa de sair à noite e tocar e festas, não sei o quê. Passado uns tempos até começa a
está a acomodar ou estar em casa, isto até se está-se bem, assim, mas depois outra vez, por exemplo, agora até estou com algum receio das próximas noites. Olha, por exemplo, a nossa noite de Beat Bombers no Porto, temos uma curadoria nos Maus Hábitos, sim, em que sou eu e o Raid, muitas vezes levamos algum convidado, mas regra geral sou eu e o Raid, da meia-noite às 6 da manhã. Epá, eu até estou naquela, eu vou ter que estar vai-me dar uma sono. semana a preparar. Nem é isso, é tipo a preparar músicas no Cerrado, porque já não ponho som nesse ambiente há um ano e tal. Vou ter que perder muito tempo e também vou ter que se calhar me preparar fisicamente para estar até às 6 da manhã, porque depois nunca acaba às 6, né? Ficas lá às 7 e tal a arrumar as cenas e na conversa. Depois vais tomar um pequeno almoço. Claro, eu acho que vou ter que andar ali uma semana a trocar os horários e a preparar-me fisicamente para voltar a isso, porque quando estás com esse ritmo é normal. Agora, passado um ano e tal sem estar nesses andamentos, Vai ser mais difícil. acho que a ressaca do dia seguinte vai ser grande, mesmo que não beba álcool, a ressaca só do cansaço vai ser grande. Vai ser dura. Olha, mas também vais ter um concerto daqui a dias. Portanto, dia 6 de novembro estás no Capitólio a apresentar o teu novo álbum. Eu sei que não podes revelar muito e estamos a dias do espetáculo, mas o que é que nos podes dizer sobre esta tua apresentação do álbum no Capitólio? Olha, estamos a preparar já há um mês e tal, a ensaiar com a banda, a desconstruir as músicas que fiz com teclados e samplers, a desconstruí-la por pistas para ver quem toca o quê e como é que isto vai resultar como bateria, uma bateria analógica, normal, não é? Analógica, não sei se é assim que se diz. Uma bateria normal, é uma bateria. Normal, já. E mais uma vez estamos a produzir conteúdos de vídeo específicos para cada música, para aqueles casos em que não vai ser possível ter o vocalista. Neste disco tem 14 vocalistas, até são 15, porque há uma música que tem 2 pessoas. Gerir agendas não é fácil. É impossível. Gerir agendas dessa gente toda, mesmo que venham por cachês simbólicos para dar para vir toda a gente, é algo que muitas vezes torna-se incomportável. Claro. A não ser que o promotor desse concerto esteja cheio de boa vontade e queira patrocinar a coisa. Tudo. Claro. Portanto, nós chegámos logo à conclusão, já no outro disco, no Bairro da Ponte, que ia ser impossível ter os vocalistas sempre. Vamos sempre tentar 2 ou 3 ou 4. Claro. E então a solução que arranjámos foi fazer uma espécie de karaoke ao contrário, em que nós disparamos a voz e com um click track, com um metrónomo. Só que esse metrónomo não vai para o PA, para o público, né? Nós estamos todos a tocar de in-ears, a banda, e então nós ouvimos a voz e tal clique a dar o BPM e tocamos por cima da voz, ou seja, é um karaoke ao contrário, já é um karaoke que tens o instrumental e a pessoa canta por cima, nós disparamos a voz e tocamos por cima. E então o que arranjámos para haver ali uma presença da pessoa foi fazer um mini videoclipe específico para cada uma das músicas, em que filmámos cada cantor com um ecrã verde. E depois uma pessoa vai, neste caso este ano foi o Freeze Motion, vai fazer uns conteúdos, uma guia dele, de maneira mesmo que não tenhamos o vocalista, está sempre lá numa tela grande de vídeo a cantar. E o vídeo fica obviamente lip sync com a voz que nós disparamos. Isso mais um truque que eu e o Raider arranjámos, em que são 2 computadores, porque o vídeo é bué pesado, para não crashar ao vivo, então um só com as vozes e outro com imagem,
e temos ali umas artimanhas em que eu faço play num computador que faz play automático no outro também. Meu Deus! É tudo, isto é sempre muita engenhoca e aí o Raid é o maior, porque ele já trabalha com vídeo nos DJ sets dele há imenso tempo, então pá, não é por ser meu amigo, mas não vejo ninguém que tenha os conhecimentos dele para essas cenas do último grito da tecnologia, como é que isto está para fazer, coisa. No Conselho do Capitólio vamos ter isso tudo e vamos ter alguns convidados, muitos até, felizmente vamos conseguir, temos muitos convidados. Pá, não vamos tocar o disco novo completo, porque queremos manter alguns temas do Bairro da Ponte que vão ser incontornáveis. Esses vou continuar a mantê-los no alinhamento, talvez para sempre, né? O Verdes Anos, eu acho que nunca vou deixar de poder tocar essa música. Já houve gigs e concertos em que não me apeteceu, não fiz, e no fim o público, houve pessoas que me vieram cobrar: ei, não tocaste o Verdes Anos, e viemos cá para ouvir essa. Incrível! Desculpem. Não sei se posso revelar já alguns convidados, mas vamos ter bastantes convidados. Vai ser uma festa gira. Em grande. O início começa com um warm-up, um DJ set do Raid. Ali de 20 minutos, meia horinha para ir pondo as pessoas no mood certo, e depois vamos ao concerto. Pronto, maravilha. Olha, se não conseguirem bilhete para este concerto, não percam o Stereossauro nas cabines e nos palcos do país e não só. Muito obrigada, Stereossauro, e até breve. Obrigado eu. Até breve. Beijinho. Beijinho.